noite, irmãos. Graça e paz a todos. Que bom poder estar aqui com os irmãos novamente. Podemos celebrar esse momento de louvor e adoração, momento da palavra. Com certeza Deus continuará falando aos nossos corações. Abre sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 5. A luz. Oh, glória. Aí. E bênção. Pedimos ao Senhor, Pai, que abra o nosso entendimento para esse momento tão precioso que é a sua palavra. Nos ajude, meu Deus, a ouvir e ver aquilo que o Senhor, meu Deus, tem para cada um de nós. Envolve a vida da igreja, meu Deus, refrigério. Ó Pai, que o Senhor possa trazer aqui a manifestação da sua grandeza, guardar os líderes dessa casa, guardar, meu Deus, as ovelhas, que tudo esteja de acordo com a sua vontade. Nós oramos no nome de Jesus e te agradecemos por tudo. Amém. Vamos ler aqui 2 Reis capítulo 5. Todo mundo com suas Bíblias aí abertas. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor, no caso Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, o rei, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Queridos, a palavra de Deus, ela é uma direção bem clara para as nossas vidas. Nesses últimos dias eu tenho meditado, não vou dizer muito, mas eu tenho meditado de forma intensa nesse texto de 2 Reis, capítulo 5. A palavra de Deus aqui, ela é bem clara para nós. Nós temos aqui a história de um homem chamado Naamã, como a Bíblia diz bem claramente aqui. Ele era alguém condecorado, que tinha muitas medalhas que vieram devido às muitas batalhas e às muitas conquistas que ele tinha tido. Tantas vitórias, ele tinha tantas medalhas e assim por diante. Ele era alguém de muito respeito, a Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 5. Ele era alguém de muito respeito diante do seu Senhor. E essa palavra Senhor aí está com letra minúscula, a primeira vez que ela é citada aí, significando que era o homem. Ele era uma pessoa de muito respeito diante do seu Senhor, o rei. Era uma pessoa que o rei descansava quando ele ia, era dado a ele uma missão para lutar contra os inimigos. Mas ele também era alguém abençoado por Deus, mesmo sendo um sírio, não sendo alguém de Israel propriamente dito. Porque a Bíblia diz ainda no versículo 1, se você olhar aí comigo, que por ele, o Senhor, com letra maiúscula, no caso o próprio Deus, dera livramento aos sírios. Então nós temos aqui um homem que não era um judeu, mas ele era alguém
que o seu senhor humano, o rei, o respeitava muito e tinha confiança nele, e também nas suas batalhas contra os inimigos, o Senhor Deus dera livramento dos auxílios por meio dele. Nós podemos ver que o nosso Deus, ele está à procura de homens e mulheres que estão dentro da casa dele, mesmo alguns ele está procurando lá fora para trazer, para poder fazer uma promoção de vida na vida da pessoa, para que ela se torne um instrumento de qualidade para ele. Esse Naamã aqui, irmãos, ele era o cara, o guerreiro mesmo. Porém, como qualquer ser humano, ele tinha uma fragilidade, uma fraqueza. Ele tinha, como diz o apóstolo Paulo, um espinho na carne. Alguns de nós não temos um espinho, temos uma roseira, né? Tanto espinho que... tanto espinho, que tantas situações. Mas a Bíblia está dizendo aqui que em meio às realizações dele, ele era leproso. Eu não sei se você já tentou esconder alguma coisa, ou uma verruguinha, né? Já tentou? Alguém já tentou esconder uma verruguinha? Eu estou ficando velho, irmãos, assim, e começou a nascer umas aqui. Estou com 56 anos. Aí começou a nascer umas verrugas aqui, outra aqui, e esse dia eu me peguei tampando com a camisa. Eu falei assim, nossa, gente, eu estou falando do Naamã e eu também estou tampando as verrugas aqui. Mas elas vão sair, que eu vou passar um negócio aqui para poder arrancar elas. Então, aqui o que acontece? Esse homem, ele era condecoradíssimo, mas ele tinha um problema, a lepra, que era uma doença que naquele tempo, não é como hoje, né? A lepra hoje é conhecida como hanseníase, que tem cura. Basta ir no médico, fazer o acompanhamento, tomar a medicação, e muitos alcançam a graça da cura. Mas naquele tempo não. Naquele tempo as coisas eram um pouco mais difíceis. E nem todas as vitórias que Naamã teve, nem todas as medalhas e troféus, nem todo o respeito que o seu Senhor deu para ele, nem toda a honra que as pessoas davam para ele, foi capaz de promover na vida de Naamã o que ele queria. Ele queria solucionar o problema dele, que era a lepra. E era algo guardado dentro dele ali, né? Era por baixo da armadura. Então tinha lepra, enrolava-se panos com um monte de ervas e de remédios e pomadas, e por cima vinha outra blusa e depois vinha a armadura. Imagina a dificuldade. E quando tirava aquelas peças, né, eu não sei, você já teve a experiência de tirar alguma faixa de cima de algum machucado, arranca a casca, sangra, e é uma situação muito difícil. A meditação para nós nessa noite é que o Senhor Deus, Ele quer trazer, Ele quer nos usar com um livramento maior. Talvez a sua vida e a minha, nós estamos como Naamã. Diante das pessoas somos respeitados como igreja, como família, falam bem de nós. Temos conquistas nesse ano de 2025, 2024. Deus fez isso, fez aquilo outro. Temos as medalhas de honra. Deus me deu vitória. Deus fez aquilo pelo meu filho, pela minha esposa. Curou, libertou. Então nós estamos condecoradíssimos. Como Paulo diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, né? Os irmãos vão estar estudando Romanos, lá no capítulo 8 diz, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. E o Senhor nos faz triunfar, é o que a Bíblia diz a nosso respeito. E é assim que o Senhor nos vê, acumulados de toda sorte de bênção, no mundo espiritual, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa família. É assim que a Bíblia nos coloca. Porém, cada um de nós, a semelhança de Naamã, temos uma lepra, uma situação. Talvez temos um problema a ser resolvido, como o jovem rico, que falou para o Senhor, no Evangelho de Mateus capítulo 19, Marcos capítulo 10, ele foi bem claro, quando ele chegou até Jesus. Jesus falou, conhece os mandamentos? Ele falou, todos. No primeiro ele falou, quais? Jesus falou, ele falou assim, pratico desde a minha mocidade. Jesus falou, que lindo, que bonito, só falta uma coisa para você. Vende tudo, dá para os pobres, depois você me segue. Então, queridos, o que acontece? Cada um de nós vamos ter situações a sermos
a serem resolvidas. Situações que não vão se resolver pelo que nós já fizemos na vida cristã, pelo que nós já conquistamos. Eu sou crente, no meu caso, há 37 anos de convertido. Há mais de 30 anos na obra de Deus. Pai, agora até avô, eu já sou, duas netas, da noite para o dia, o trem explodiu igual pipoca. Assim, blum, blum. Falei, vai devagar, meu filho. Da noite para o dia casou o filho do meio. Minha esposa está lá com o ninho vazio, sofrendo, que é só uma coisa, e eu estou numa alegria, irmãos. Falei, vai, meu filho, Deus seja contigo. E ela chorando, meu filho, como é que vai estar? Eu falei, deixa que Deus cuida disso. Importante nós entendermos isso, que tudo aquilo que já conquistamos, às vezes não vai surtir efeito diante de uma nova batalha. Você sabia disso? Você já conquistou coisas, emprego, casa, carro, saúde, um monte de coisa. Aí de repente você se depara com uma situação que parece que você não sabe fazer, parece que você nem crente é. Dá desespero, dá pânico, dá vontade de morrer, dá vontade de viver, dá vontade de abandonar tudo. De vez em quando a gente encontra umas pessoas que querem abandonar tudo. Por que você quer abandonar? O cartão estourou. Eu falei, irmão do céu, mas se eu fosse abandonar minha casa, pelas vezes que o cartão estourou, eu estava perdido, eu nem tinha família mais. Porque cada dia é um desafio atrás do outro, as situações. E muitas vezes nós queremos vencer a próxima batalha com base naquilo que Deus já nos deu ou que já experimentamos. Nunca esqueça que o maná do deserto foi uma provisão, não foi o alimento extraordinário. O alimento extraordinário foi quando eles chegou na terra, acabou o maná e eles entraram nas novidades da terra. Lá na terra prometida não caía maná, irmãos. Lá era as delícias da terra. Nós queremos que as situações, os demônios e as pessoas continuem nos respeitando, que Deus continue nos dando livramentos com aquela unção antiga, com aquela vida cristã que já experimentamos, que não teve uma renovação. Não é bem assim. Nós precisamos crescer no pleno conhecimento do Senhor e da sua graça. E a Bíblia deixa claro aqui que todas essas conquistas na vida de Naamã serviu para uma coisa, para mostrar que ele era incompleto. Toda vez que você se sentir inútil, incompleto, derrotado, impotente, toda vez que você e eu nos sentirmos fracassados, saiba que não é o diabo propriamente dito que está colocando aquilo. Deuteronômio capítulo 8, a Bíblia é clara quando Deus diz: eu te fiz ter fome, passar pelo deserto, eu fechei as portas, para saber o que estava no teu coração. É para saber o que estava no seu coração. Irmãos, toda vez que eu leio Deuteronômio capítulo 8, me dá dor de cabeça, assim, porque eu fico olhando, eu vejo Deus fazendo assim, Ele pôs a mão, para saber o que estava no nosso coração. Por quê? O maná que caiu ontem, as vitórias que eu tive ontem, antes de ontem, o ano passado, a unção que eu conquistei no passado, me trouxe até aqui. Se eu e você queremos continuar sendo honrados diante da sociedade, como cristãos, e que Deus continue nos dando livramento para as pessoas através de nós, nós precisamos deixar as lepras do nosso coração sair para fora. Tem tanta gente que jejua e ora para não ficar nervoso, jejua e ora para poder, para não passar problema. Irmão, está tudo errado. Você jejuou e orou, só a carne vai dar pinote mesmo, vai capotar mesmo. Você jejuou e orou, a serpente, a carne, o trem ruim que está dentro de nós vai vir para fora. Às vezes no dia do jejum você vai falar um trem que você não queria falar, aí fica naquela petição de perdão a Deus. Irmão, aquilo que você falou é o que estava no teu coração. E aquilo que estava no teu coração que saiu para fora, foi bom ter saído. Foi bom ter saído, por quê? Nós vamos ser purificados de dentro para fora. A lepra às vezes está escondida.
Um dia um discípulo meu falou assim: pastor, eu vou mudar, eu quero mudar para sua casa. Ele falou para mim. Eu falei: você não vai, nem para a esquina da minha casa você vai mudar. Ele falou: não, mas Jesus, os discípulos andavam com Jesus. Naquele tempo eu tinha meus filhos adolescentes ainda, irmãos. E pensa num trio que queria fazer aventura. Eu falei assim: você vai ver eu gritando com meus filhos? Você vai ver eu ficando bravo? Você vai me ver espumando o canto da boca, às vezes nervoso com a situação? Você vai desviar, você vai ficar... Não, fica lá, mas a gente se encontrando é melhor, eu falei para ele. Vamos continuar assim. Nós temos lepras e situações no nosso coração que Deus quer trazer elas para fora para poder nos curar. E não tem jeito de Deus nos curar delas se elas continuarem escondidas. E Naamã queria preservar. Ele queria fazer a coisa do jeito dele. Nós temos que estar atento como Deus vai fazer para poder nos preparar para as próximas batalhas. Quem quer ser preparado para as próximas batalhas? É as próximas. O que já fizemos, irmãos, já ficou. Não adianta chegar diante do Senhor como o jovem Henrique e falar: não, eu guardo esses mandamentos desde pequeno, não desviei, prosperei, estou bem, estou aqui, quero o Senhor. Jesus falou: pois é, bonito, mas só falta uma coisa, você está leproso, você tem que vender tudo isso aí, depois você vai me seguir. Você não vai me seguir para depois abandonar. Irmãos, está errado algumas coisas. Você e eu temos que primeiro, a Bíblia diz, Jesus falando, vende tudo, dá para os pobres, depois vem e me segue. Não, nós queremos vir para a igreja, seguir Jesus, aprender sobre Jesus, para depois abandonar o que não presta, deixar curar a lepra. Sabe por que ficamos fracassados? Porque fazemos o contrário, a gente não presta atenção na Bíblia. Nós falamos que Deus é bom, como a primeira canção que cantamos. Deus é bom. Jesus falou: uai, você acha que eu sou bom? Só Deus que é bom, então. Se Deus é bom, então você está me achando que eu sou Deus? Joia. Mas você sabe os mandamentos? É claro que eu sei. Guardo desde pequeno. Jesus falou: só uma coisa te falta. Irmãos, como esse tal de uma coisa só tem me perturbado. Porque nós estamos perdendo preparo, unção, graça de Deus para vencer as próximas batalhas. Não é por causa de muita coisa. Você e eu não somos todo ruim, como o diabo tenta nos convencer, que a gente não presta, que a gente não tem isso. Realmente, assim, nós somos trapo de imundícias, nossa atitude. Mas o diabo às vezes nos convence de coisas que nós não somos mais. Essa lepra de Naamã era uma situação que ele precisava de cura para ele ser levado para o próximo nível. Para ele poder enfrentar novas batalhas. Não adianta a gente querer enfrentar novas fomes do nosso espírito com o maná da provisão. O maná da provisão é aquele período das dificuldades. Nós já entramos na terra prometida. Cristo é a terra prometida. E por isso ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Mas nós queremos ficar presos no maná do deserto, que parou de cair, irmãos. Parou. Chegou na terra prometida, o povo saiu com o balaio para pegar o pão. Uai, não tem mais. Não tem, meu filho. Agora é leite, agora é mel. Agora é aqueles frutos que precisa de 2 homens para carregar. Agora é assim. Não, mas eu quero maná. Eu quero ter a experiência que o israelita teve no deserto. Por isso que fica sofrendo, irmão. Pediu, recebeu. Fala para o seu irmão, pediu, recebeu. E aqui, o que acontece? Naamã precisava ser ensinado, precisava de um período educacional para que ele pudesse, se Deus preparar, continuar dando livramento para os sírios e para todos os demais através da vida dele. Essa é uma palavra para você e para mim. Nós precisamos nos preparar para as próximas batalhas. Porque não adianta querermos ficar lutando com armas antigas. Nem comendo o maná do deserto. Porque agora não é tempo de maná mais. Agora é tempo de provisões da terra prometida. O melhor da terra.
Preste atenção o que acontece. Uma menina que não tem nome, que não tem endereço, que não tem família, no caso, uma escrava foi levada, inclusive pelo próprio Naamã, e ficou a serviço da sua esposa. Uma menina com uma identidade, uma menina com uma intimidade, com conhecimento profético, uma menina preparada para aquilo que ela estava vivendo. Irmãos, nós às vezes não estamos preparados para aquilo que nos virá. Essa menina, no meio de toda a situação, sendo uma escrava, ela se levanta como uma voz profética e mostra para sua patroa que ela estava curada de qualquer mágoa e sentimento de amargura por estar sendo escrava naquela casa. Ela buscou o melhor para o inimigo do povo de Israel. Ela buscou o melhor. Ela falou, se o meu senhor aí, ó, o Naamã, estivesse diante do profeta, que está lá em Israel, ele seria curado. O que eu aprendo com essa moça, com essa menina? Que não importa a situação que eu esteja vivendo. Se eu tenho conhecimento do mover profético na minha identidade, na minha vida, na minha história, eu tenho segurança que Deus vai fazer a cura, a libertação, em qualquer momento que eu esteja. Mesmo que eu não experimente, eu vou continuar sendo uma voz de livramento para quem sofre. Foi isso que aconteceu. Meu Senhor, se ele estivesse lá, minha senhora, ele seria curado. A mulher, querendo o bem do esposo, falou para ele, ó, a menina disse isso, isso e isso. Aquilo mexeu com Naamã. Nossa, uma oportunidade de cura. O rei, que era o patrão dele, mandou uma carta para a pessoa errada. Fala para o teu irmão, cuidado para não pedir para a pessoa errada. Fala para ele. Ele pegou a carta do rei da Síria e levou para o rei de Israel, que tremeu as pernas e falou o seguinte, estaria eu em lugar de Deus? Eu conseguirei fazer alguma coisa? Eu não sou essa pessoa para poder matar ou vivificar. Às vezes nas nossas lepras, nas nossas situações, que nós queremos que o homem resolva para nós, queremos que o homem nos dê caminho, nos dê direções, mude a nossa sorte, não vai acontecer, porque a Bíblia diz em Jeremias 17, que maldito é o homem que confia no homem. Está escrito. As pessoas, no caso aqui, o rei não tinha o poder da cura. Nós temos que discernir de quem nós ouvimos e o que estamos ouvindo. O que a menina falou, movimentou a esposa e movimentou Naamã. Joia, em uma só fé. Mas quando o Naamã passou para o seu patrão, o patrão não entendeu nada. Por que ele não entendeu? Porque o grau de sofrimento e de dor na vida de Naamã era tão grande, que ele transmitiu a situação de uma forma errada. Não sei se aconteceu isso com você. Às vezes você conversa com uma pessoa, você está com tanto sofrimento, com tanta angústia, está tão perdido, tão perturbado, que quando fala para a pessoa, ela entende errado. E aí ela tenta te ajudar com base naquele sentimento errado que você e eu falamos. O doutor Augusto Jorge Cury, que é um psiquiatra brasileiro renomadíssimo, os irmãos devem conhecer os livros deles, ele disse o seguinte, que quando as janelas da inteligência da alma se fecham, nós nos tornamos irresponsáveis naquilo que falamos e buscamos. Naamã, quando ele passou para a menina aqui o que era para ser passado, ele passou de uma maneira que o rei não entendeu. Então, o que eu aprendo é que existe pessoas certas, às quais eu devo falar a minha fé, eu devo falar o que eu creio no profético de Deus, e a menina mostrou isso. Existem as pessoas certas que eu devo apontar o caminho para que elas possam alcançar livramentos de Deus. Elas estão preparadas para aquilo, mas nós precisamos discernir isso. A menina
Mesmo o Naamã, mesmo a esposa de Naamã discerniram, mas o rei não discerniu. O rei entrou em desespero. O rei entrou em desespero. Qual que era a palavra? A menina deu com clareza. Ele tinha que estar diante do profeta. Veja comigo aí, no capítulo 5, no versículo 3. É isso mesmo? Ela tinha que estar diante do rei ou diante do profeta? E Naamã foi diante de quem? Tudo errado. Nós temos que seguir as diretrizes estratégicas de Deus. Uma das coisas que tem feito com que nós, como igreja, não dominemos o inimigo e não avancemos para o próximo nível, é que nós não ouvimos com os ouvidos da fé e da clareza o que Deus nos manda fazer. A gente acumula conhecimentos da internet, da televisão, dos coaches, acumula palavras e depois deixamos o nosso eu, deixamos o nosso ego tomar conta e saímos fazendo aquilo que ouvimos que outros fizeram. E aí o que acontece? Problema. As pessoas não conseguem nos ajudar, porque existe uma estratégia. O crente é diferente, irmãos. O crente é dependente de Deus, amém, queridos? Mesmo que a gente sabe que tem que mexer a folha dessa Bíblia, às vezes é até bom perguntar para Deus, posso mexer hoje na folha? Às vezes é bom perguntar. Um dia eu fui pregar numa igreja, eu estava morando em Goiânia nessa época, eu fui lá para o interior de São Paulo, lá onde eu estou hoje, fui para uma cidade chamada Pitangueiras, eu moro numa cidade chamada Bebedouro, é perto dessa cidade. Eu cheguei, abri a Bíblia, pus ela em cima do púlpito, Deus falou comigo, fecha a Bíblia. Eu falei, mas fecha a Bíblia? Minha alma começou, ele falou, fecha a Bíblia, que hoje é noite de milagres. Eu falei, então vamos lá, o que é para fazer? Deus falou, eu falei para Deus, ele falou assim, vai começar a crescer perna, braço, vai começar a surdo ouvir. Eu falei, vixe, falei, nossa, então hoje o trem vai pegar. E pegou, irmãos. Aí todos os cultos foi daquele jeito? Não foi mais. Mas eu fiquei frustrado, não. Aquele dia a estratégia era, não abre a Bíblia, fecha. Para Naamã era, vai diante do profeta. Não vai diante do rei, não vai diante desse, daquele ou daquele. É diante do profeta. E ele seguiu e foi para o rei. E a coisa deu errado. Existem pessoas com palavras específicas. Existem pessoas com chaves douradas para abrir portas de ouro para a nossa vida. Existem pessoas que vão trazer a cura para você e para mim, simplesmente pelo fato da gente ouvir a direção que aquela pessoa deu. O coração de Naamã, deixa eu te mostrar como que estava o coração de Naamã. Veja comigo no versículo, era tão grande o sofrimento dele, ele não falou direito com o rei, foi no lugar errado, porque o coração dele estava indignado. Veja aí comigo no versículo 11. Porém Naamã muito se indignou, o coração dele estava indignado. Na segunda vez que fala que o coração dele estava indignado, versículo 12. No finalzinho diz assim, voltou-se e se foi com indignação. Como estava o coração desse homem? Com tanto sofrimento, com tanta necessidade, somada a tantas conquistas na vida, ele estava revoltado, indignado. Tinha tudo, irmãos. Tinha boa casa, tinha dinheiro, tinha roupa em abundância, tinha um bom emprego, tinha tudo. Só não tinha discernimento, só não tinha obediência para poder fazer da maneira certa, porque como militar, ele já pensou o seguinte, eu vou no meu rei. Não, Deus já tinha mostrado, era para ir no profeta, mas ele como militar seguidor de ordem, queria ir no rei. Recebeu uma latada, porque a direção de Deus era para ir no profeta, só que como o coração dele estava muito indignado, Deus tratou ele. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quando a gente desobedece uma direção de Deus para fazer uma coisa, e a gente faz diferente, irmãos,
o caminho para resolver aquilo é difícil. O profeta nem recebeu ele, quando ele fez conforme a sua vontade. Olha o que diz aqui o versículo 8. Porém, ouvindo isso Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Deixa ele vir a mim. Olha o que o profeta falou: deixa ele vir a mim. Era na mão de Eliseu que estava a cura, que Deus ia liberar, irmãos. Você já viu que tem gente que olha o seu problema e fala assim, ó, só Deus para te ajudar? Alguém já ouviu isso alguma vez? Tem médico que já fala assim, ó, vixe, meus anos de experiência, aqui se não for Deus. O que acontece aqui, irmãos? Eliseu no espírito sabia, ele tinha que ter ido a ele, deixar ele vir a mim. Deixa ele vir a mim, e saberá que é profeta Israel. Aí Naamã foi com seus carros, com seus cavalos, depois que deu tudo errado, ele foi. Parece alguns crentes que eu conheço. Então, pastor, agora, né? Esses dias um discípulo, um amigo meu, um discípulo levita com um problema muito grande. Ele é músico, toca todos os instrumentos, compõe, parece um anjo. Só falta ter um parzinho de asa para voar. Ele entrou num problema e eu falei para ele assim, ó, não faça isso, não leva o celular para o quarto, não leva o computador, não leva o tablet, nem notebook, não leva nada para o quarto. Tá bom. Enquanto ele obedeceu aquela direção, ele não teve alguns problemas. Um dia ele levou o celular para o quarto. No outro dia ele estava derrotado. Conversamos de novo. Passou mais um tempo. Falei, não leva. É sua fraqueza. Ele levou o notebook. Problema de novo. Nós temos que reconhecer nossos limites. Nós temos que saber onde somos frágeis, qual lepra nós temos e seguir a direção. E seguir a direção. O que aconteceu aqui? O Naamã, ele tinha que ter ido a primeira vez ao profeta. Ele foi para o rei. Deu errado. Depois, quando ele foi tentar arrumar do jeito dele, ele foi com o carro, com o cavalo, levou um monte de gente junto com ele. E desde ele sozinho, não, irmãos, ele levou. Foi que um monte de gente na porta do profeta Eliseu. O que o profeta fez? No versículo 10, o que o profeta fez, irmãos? Leia o texto aí. Mandou um bilhetinho. Mandou um recado, irmãos, não foi nem lá na porta. A porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, irmãos. Eliseu sabia que Deus tinha mistério com Naamã. E Deus já tinha mostrado para Eliseu que ele tinha que ir em Eliseu, e ele tinha ido em outro lugar. Ele estava tentando produzir a cura dele da maneira dele. E agora, para impressionar o profeta, ele foi com um monte de gente. Às vezes alguns casais vão buscar aconselhamento e quer levar os filhos na hora do aconselhamento, quer deixar a nora do lado de fora do escritório da igreja. Irmãos, vai só o casal. Menino atrapalha na hora do aconselhamento conjugal. Não sei vocês, mas eu sou hiperativo. Eu sou um menino começar a correr aqui, eu não vou chamar a atenção dele. Mas com certeza eu vou acompanhar ele. Eu sou tão hiperativo, irmãos, que quando eu vou naquelas igrejas que tem dança, sabe que as irmãs cantam. Aqui não tem. Mas tem uma igreja que eu vou, irmãos, esse tem mais ou menos umas 30 moças, elas ficam assim, ó, aí vem 5 e dança, e vem 5 depois e dança. Irmãos, teve um dia que eu me peguei fazendo assim, ó. E teve um dia que foi pior. Teve um dia que eu cheguei a dar um passo para frente, que eu queria ir lá. Falei, gente, onde eu estou com essa hiperatividade? O que Naamã fez? Ele levou um monte de gente junto com ele para tentar impressionar.
Irmãos, aquilo estava roubando a atenção dele. A atenção dele, Deus queria curar ele com respeito a ter um encontro muito forte com Deus, para poder passar para o próximo nível. Quando ele fez isso, foi engraçado demais isso aqui, irmãos. Ele parou à porta de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro. Vai lá e fala para ele o seguinte, lava 7 vezes lá no Jordão, e a sua carne se tornará branca, e a sua carne te tornará e ficarás purificado. O que aconteceu com ele? Ficou indignado, porque ele tinha feito errado. Presta atenção nas palavras que são ministradas no púlpito da casa de Deus. Presta atenção nos aconselhamentos quando você for direcionado a conversar com um dos pastores ou dos líderes da casa de Deus. Presta atenção quando Deus falar com você na palavra, num livro, te dê uma direção. Deus falou com você ali, irmão, segue aquilo. Porque se você procurar a pessoa errada, para você voltar na direção de Deus, Deus vai te humilhar. E ele humilhou Naamã. O profeta nem quis conversar. Vai lá e lava no Jordão e você vai ser curado. Nós precisamos permitir que Deus continue nos usando para livrar essa geração de Aparecida, de Goiânia, do Brasil e do mundo. Era isso que Deus usava o Naamã, para livramento. Deus vai continuar nos usando? Vai, mas lembre-se, o ponto central nessa mensagem é: não adianta querermos fazer com base no jejum, na oração que já fizemos no passado. Nós temos que buscar o novo de Deus, e o novo de Deus está centralizado aonde? Naquela situação da nossa vida que não resolve. Ali eu e você precisamos ser curados para Deus nos transportar para o próximo nível. E é isso que eu sinto que Deus tem para nós como igreja. Não adianta ficarmos indignados, porque quando ficamos indignados, nós queremos fazer do nosso jeito. E Naamã, desde o início, demonstrou que ele queria fazer do jeito dele. Deus falou, procura o profeta, ele procurou o rei. Deus falou para ele, vai lá e mergulha no Jordão. O que ele fez? Veja comigo aí. Ele se indignou, versículo 11. E eis que dizia consigo. Quem aqui conversa sozinho, irmãos? É engraçado demais isso, que eu converso sozinho demais. Irmão, pensa num homem que reclama quando eu estou irritado. Na mente. Aqui dentro do coração, eu converso, eu dou resposta. Eu prego para mim, eu sento no banco, eu venho para o púlpito. Eu já até xinguei eu dentro do coração. Eu já me xinguei por dentro já. O que Naamã fez, irmãos, quando ele estava indignado? Ele começou a conversar sozinho. Ele começou a conversar consigo mesmo, onde já se viu. Eu imagino ele mais ou menos assim. Saí de longe, vim até aqui. Procurei ali, fui lá, o cara nem me recebeu. Essa igreja não me ama. O pastor falou aqui na minha casa semana passada. Será que no passado você não desmarcou 10 vezes com o pastor e agora o pastor, você está só colhendo? Pode acontecer isso. Será que você, como eu, já correu da pessoa que evangelizava e pediu para sua mãe mentir, que sentaria no boteco, mas não era para falar onde estava? E a minha mãe falou assim, ele está lá no boteco do João, jogando bilhar sem camisa, deve estar tudo maconhado uma hora dessa. E o rapaz foi lá. Irmãos, como eu já colhi isso na minha vida. Eu já pedi perdão para Deus, mas parece que não acontece, sabe? Porque eu humilhei o evangelista que me ganhou para Jesus, foi lá no boteco onde eu estava. E às vezes as pessoas desmarcam. Talvez o pastor falou, não, essa semana eu vou na tua casa. Já faz 3 meses que ele não vai. Deixa eu te falar uma coisa, não é porque ele não te ama. Será que lá atrás, nas outras igrejas, na onde você passou, você não desmarcou quantas vezes? O que aconteceu aqui, irmãos? Por fazer da sua maneira, Deus foi tratar a vida do Naamã. Ele queria que o rei o curasse, ele queria
que ele fosse curado da maneira dele. No versículo 12 ele fala assim, ó: não é porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e foi com indignação. Mais uma vez, ele queria que fosse feito da maneira dele. Irmãos, quando Deus vê isso no coração de um homem, de uma mulher, quando vê essa obstinação, pensa num tratamento. Eu não estou aqui para falar para casais, mas quando a mulher é chata e pega no pé do marido e quer que seja feito só daquele jeito, e quando o marido fica chato e fica teimando e obstinando e não faz porque a mulher é chata, aquele serviceiro de casa, sabe aquelas coisas que tem que fazer? E fica um sendo chato com o outro. O que acontece? Isso é coração duro, é a minha maneira. Tem que ser do meu jeito, no meu tempo. Eu já resolvi esses problemas em casa, irmãos. Eu moro numa chácara, dentro da cidade de Bebedouro, da base missionária. Tem um quintal aqui, minha esposa vivia falando assim: eu preciso de terra para plantar minhas plantas. Eu falei: isso vai dar ruim. Aqui, lá no setor, lá no Crimeia Leste, onde eu morava, era um cantinho de terra, debaixo do pé de acerola. Acabou. De tanto ela falar que queria terra, irmãos, na frente, deve ter uns 400 metros de terra. No fundo, misericórdia. Eu falei para ela: eu não vou perder 3 horas carpinando esse trem. Quanto que é que você cobra? O senhor fala: é 120, 110. Pode fazer, irmão. Pega aí e vai carpir. Precisa de arrumar o telhado. Olha, se não dá tempo de eu arrumo alguém para poder resolver. Porque eu não quero que o meu coração fique indignado e eu conversando sozinho, murmurando. Não quero. O que Naamã fez? Ficou conversando sozinho. Quem conversa muito dá bom dia, né? No caso de Eva, deu bom dia para a serpente. No caso de Balaão, a mula falou com ele. E aí vai. Então, quando eu começo a conversar sozinho, eu quero que as coisas sejam feitas do meu jeito. Olha o que ele falou aqui, versículo 11. Olha a expectativa do coração de Naamã, fazendo tudo errado. Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, o profeta vai pôr-se em pé, vai invocar o nome do Senhor, porque ele sabia de Elias. Então ele soube que Elias clamou e o fogo desceu do céu. Eliseu é discípulo dele, então ele vai sair, vai estender a mão, vai invocar o nome do seu Deus, vai passar a mão sobre o lugar e vai restaurar o leproso. Tadinho. Fala para o seu irmão: cuidado com muita expectativa. Fala para ele. A gente cria umas expectativas, irmãos. E aí, o que acontece? Deus é especialista em quebrar a expectativa humana errada. Deus, ele é especialista nisso. E ele ainda queria que fosse feito no local dele. Ele queria que fosse nos rios do país dele. Lá é melhor. Eu sei o que é melhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu preciso que o Senhor salve o Eurípides, Pai. Senhor, o Senhor está vendo, o Eurípides precisa deixar a pinga. Senhor, olha, livra ele do mal e mais, hein, Senhor? Quando ele vier para casa bêbado, não deixa ele cair na rua. E fica dando ordem para Deus e direcionando Deus como se Deus fosse um ineficaz. E mais, Senhor Deus, olha que ele dormir, põe um anjo na cabeça, outro nos pés e um de cada lado. Queremos que Deus faça do nosso jeito, mas não estamos dispostos a seguir a primeira diretriz de Deus. Aí o que acontece? Coração indignado, começa a conversar sozinho, começa a criar expectativas irreais e quer que a igreja e os líderes resolvam algo que Deus falou: não vai ser assim. Aí vai para a igreja A, B, C, D, F, G, H. Tem gente que já rodou o alfabeto dos nomes das igrejas, tudinho. E não vai conseguir nada. Não é porque as igrejas é fraca ou não tem poder. É porque tem uma direção lá atrás que tem que ser obedecida. É lá atrás.
Era para ele entrar no Jordão. Vamos ver o texto aqui. Versículo 10. A direção era para ele entrar no Jordão. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Não é vai e lava-te 7 vezes em Abana, em Farpar. Não é vai e lava e faz assim, faz assado no lugar que você quer. Não, é ali. Estamos vivendo dias que o avivamento e que o mover de Deus, que o Senhor vai trazer, irmãos, não tem lugar mais para pessoas que querem tentar manipular Deus e tentar fazer com que Deus faça da maneira nossa. Não vai acontecer. Quando ele estava para desistir, porque ele ficou muito difícil. Versículo 13, chegaram-se a ele, quando ele estava indignado, querendo já voltar, abandonar tudo. No versículo 12 fala isso. No 13 diz assim: chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram dizendo: meu pai, o que o senhor vai fazer? O senhor é guerreiro, o senhor já enfrentou tantos exércitos. Se o profeta tivesse te pedido alguma coisa grande, difícil, com esse coração de guerreiro, com esse sofrimento que você já teve, com tanta vitória que o senhor teve, o senhor não ia fazer? Quanto mais, dizendo ele, essa coisa simples, quanto mais ele te pedindo para fazer essa coisa facinha, entra na água, cabeção, e lava 7 vezes, Senhor, é só isso. O que aconteceu? Naamã resolveu ouvir pela última vez. Será que chegamos nesse nível? Será que na nossa vida nós já esgotamos todas as oportunidades e estamos nessa fase aqui dos servos que estão mostrando para nós que é mais fácil fazer o facinho de Deus do que tentar fazer o facinho de Deus da maneira mais difícil? Será? Nesses últimos dias, Deus está levantando pessoas simples como a menina que estava em cativeiro, falando o que deveria ser feito. Deus está levantando pessoas que vão chegar até nós e falar coisas para nós, que vai nos deixar um pouco alertas. E muitos de nós estamos vivendo momentos de intensidade e momentos finais que não tem mais nada o que fazer. Chegamos no final. Sabe aquela rua sem saída? Quem aqui já entrou em rua sem saída com o carro? Meu Deus, irmãos, ali no setor sul tem uns lugares que só o sangue. Um dia, meu Deus, mas rua sem saída. Tentei para outro lado, rua sem saída. Era como estava a vida do Naamã. Mas ele resolveu ouvir os seus funcionários. Obediência, versículo 14. Ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Ele fez conforme a palavra do homem de Deus. Agora, irmãos, para e pensa comigo. Quantos de nós estamos tentando fazer da nossa maneira, na vida conjugal, na criação dos filhos, no ministério, no trabalho, em nossas posturas na sociedade, queremos fazer do nosso jeito. Coração vingativo, indignado, coração chateado, sem perdão. Queremos que Deus faça, que Deus, sabe, tem coisas que para poder ser resolvidas tem que ser da maneira de Deus. Tem coisa que a gente até consegue dobrar na força do braço, irmãos. Mas tem coisa que não. Tem coisa, está na mão de Deus a situação. Depois que ele fez isso, sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ele ficou purificado. E voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e pôs-se diante dele. E disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Qual que era a próxima batalha que ele tinha que vencer? A si mesmo. Ele tinha que vencer a si mesmo. Sabe o que atrapalha a nossa vida?
de sermos o que Deus nos chamou para ser? Nós mesmos. É nós mesmos, não é Deus, não é o diabo, não é as pessoas, é nós querendo fazer do nosso jeito. Ele aqui então tem um encontro tão forte com Deus, que agora ele então recebe o milagre, recebe a unção da próxima vitória, da próxima batalha que viria. E ele então agora se torna um homem convertido. O Novo Testamento fala sobre ele. Ele pede direção e segue. Ele tinha um emprego difícil. O patrão dele estava com problema para andar. E o patrão dele ia para o templo de idolatria. E ele falou para o profeta Eliseu: como que eu faço? Meu Senhor se apoia em mim. Ele vai entrar lá para se prostrar diante do Deus Rimon. O que eu faço? Eliseu falou: vai em paz. Não para ele se prostrar diante do Deus de coração, mas aquilo era o trabalho dele. Ele recebeu a direção. Então a gente percebe que tudo aquilo que ele passou o preparou para poder vencer próximas batalhas. Essa palavra é a direção que Deus tem para a minha vida, minha família, e para você, para nós como igreja. Porque senão vamos continuar procurando pessoas erradas, indignados, conversando consigo mesmo, tentando fazer do nosso jeito, da nossa maneira, no local, tentando manipular Deus. E Deus quer nos limpar de nós mesmos. Mas para isso nós precisamos dar esses 7 mergulhos. Os 7 mergulhos de Naamã, eu nem vou falar sobre eles, mas eu quero deixar bem claro que ele, ao longo da hora que ele ouviu a sua esposa, ele já começou a mergulhar no profundo de Deus. E ele foi levado para as profundezas de Deus, como o profeta Ezequiel foi levado nas águas, que ele entrou e foi entrando até chegar nas profundezas de Deus, onde ele não controlava mais. E aí ele conheceu esse Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Você pode ficar de pé comigo, por favor? Vamos falar com Deus, vamos cantar um cântico. E você vai fechar os seus olhos comigo e vai orar a Deus, perguntando para Deus se existe alguma quebra de ordem que você fez. Alguma coisa que Deus falou, faça assim, você fez de outra. Alguma coisa que Deus falou, procura fulano, você procurou ciclano. Alguma coisa que Deus falou, é hoje que você tem que ir no culto, e você não veio. Alguma coisa que Deus falou assim, olha, você precisa fazer essa campanha, e você não fez. Pergunta para Deus se existe quebra de autoridade. Fala com Ele agora, fala: Pai, eu quebrei alguma ordem diretiva do Senhor. Eu quebrei, o que eu fiz, Pai? O que eu fiz, o que eu preciso fazer? Esteja orando até que a equipe se prepare. Vamos cantar uma canção. Fale com Deus.
Levanta suas mãos para o céu, igreja. Querido Pai, nessa noite, diante da Tua presença, queremos Te pedir que o Senhor nos perdoe e nos limpe por todas as vezes que não seguimos as diretrizes proféticas da Tua palavra, por todas as vezes que procuramos as pessoas erradas, por todas as vezes que esperamos que o homem resolvesse, por todas as vezes, ó Pai, que queríamos que seja feito da nossa maneira, do nosso tempo, no local que nós escolhemos. Queremos Te pedir, ó Deus, por todas as vezes que nos indignamos, nos perdoe. Por todas as vezes que o nosso coração se fechou, se magoou contra alguma pessoa que não conseguiu suprir as expectativas, ó Deus, que o Senhor queria trabalhar em nossas vidas. Pai, no nome santo de Jesus, nos ajuda a ver os nossos libertadores. Aquela menina foi uma libertadora. A mulher de Naamã foi uma proclamadora. Os servos de Naamã, meu Deus, apontaram o caminho, que ele era muito mais valente para fazer uma coisa simples do que ele imaginava. Ah, meu Deus, e ele resolveu obedecer ao que a direção do profeta veio para a vida dele. Eu oro pela Igreja Refrigério de Deus aqui em Aparecida de Goiânia. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, por esses irmãos e irmãs, que eles não sejam acumuladores de mensagens, mas que eles, ó Deus, aprendam pela Tua palavra a colocar por prática, por obra, a estratégia, a direção do momento, para que eles possam sair da provisão e entrar no extraordinário de Deus, para que eles possam entrar, meu Pai, na limpeza, no poder da nova criatura que a Tua palavra mostrou para Naamã. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos um ano totalmente inovador nessa igreja. Declaramos o ano dos 7 mergulhos poderosos, Pai. O ano, meu Deus, em que as expectativas humanas serão destruídas e haverá expectativa e obediência naquilo que a Tua palavra trazer do púlpito, do aconselhamento, do discipulado, do estudo bíblico, ó Pai. Visita Teu povo, nós oramos no nome de Jesus. Xarabacandra lavastéria súria mamás. Xarabinecoule de becas. Riba lavassuri candere barras. Prepara a Tua igreja, meu Deus, para a próxima batalha que virá pela frente, meu Pai. Prepara, meu Deus. Para sempre, e sempre Ele reinará, e Ele reinará para sempre, e sempre Ele reinará, e Ele reinará para sempre, e sempre Ele reinará. Aleluia. Coloca a mão no ombro do seu irmão ou da sua irmã e ora por ele e fala: que você se prepare pela próxima batalha. A próxima batalha não será pela provisão do maná. A próxima batalha será vencida pelo extraordinário de Deus, que nascerá pelo poder da obediência à palavra. Aleluia. Riacandere barras. Ariachu kedere garras. Xaramá candere barabastérias. Deriva la barras. Oh, meu Deus, o ano do extraordinário. Xarame candere la barras. A provisão vos trouxe até aqui.
Xarabacandras. Mas é hora da cura da lepra. É hora da entrada no extraordinário de Deus. É xarebecas. Xeremecandralabahas. Picoleberebehas. Teu nome é santo, ao grande Senhor Jeová. Eu adoro a ti, adoro a ti. Eu adoro a ti, eu adoro a ti. Eu adoro a ti, eu adoro a ti, eu adoro a ti. Não existe Deus semelhante a ti. Não existe Deus semelhante a ti, Deus de Israel. Agora o Deus de Naamã, o Deus de Israel. Eu adoro a ti. Eu adoro a ti, Santo de Israel. Pai, nós te suplicamos que o Senhor nos ajude, Pai. Nós não queremos, ó Deus, quase perder a bênção como Naamã quase perdeu. Visita a tua igreja, Ministério Refrigério de Deus, com grande impacto, Pai. Prepara-os para a próxima